Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel, eu sou integrante do PET Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia e eu tô aqui com vocês hoje para a gente dar início ao nosso mini curso de CorelDRAW. Bom, para a gente começar esse mini curso, é muito importante que a gente consiga fundamentar alguns conceitos antes de partir para a edição no programa em si. O CorelDRAW ele é um programa de ilustração digital que trabalha principalmente com a arte vetorial. E o que é a arte vetorial? Quando a gente trabalha com arte digital, é muito comum que nós encontremos alguns tipos de formato que podem ser separados em vetores e bitmap. Os arquivos de imagem vetorial são os que a gente vai trabalhar aqui no CorelDRAW. Os arquivos de bitmap são os que a gente não vai se aprofundar muito agora. Nós vamos só passar um pouquinho por cima para explicar o que eles são, para a gente poder comparar com o que a arte vetorial faz e ter mais ou menos uma ideia de como que a arte vetorial funciona, certo? A gente tem que entender primeiro o que é um vetor quando a gente está falando de ilustração. Bom, aqui comigo eu tenho na minha tela o CorelDRAW, e eu tenho um arquivo de imagem vetorial aqui. Esse aqui é o logo do nosso PET. E eu vou usar ele aqui para exemplificar mais ou menos como é que funciona um vetor. Vocês podem perceber que eu vou estar usando algumas ferramentas aqui do CorelDRAW, mas sem explicar o que elas são, mas não se preocupem que nos próximos vídeos elas vão estar bem detalhadas. Mas é que por agora eu só preciso do programa para fundamentar esse conceito desse tipo de arquivo para vocês. Nessa outra tela aqui, nós temos um arquivo de bitmap no Photoshop. O bitmap ele é o tipo de imagem que trabalha com resoluções fixas de pixel. Por exemplo, um bitmap ele pode ser um PNG, um JPEG, um exemplo são as imagens que você manda ou recebe por WhatsApp. Pode ser um GIF, inclusive um vídeo. A maior vantagem de trabalhar como bitmap é que ele é muito fácil de editar, ele é muito leve, porque o computador não precisa se preocupar em redefinir a forma da imagem o tempo todo. E eu vou explicar o que isso significa um pouquinho mais para frente. A codificação de um bitmap funciona mais ou menos assim. A gente tem na imagem uma posição para cada pixel, e cada pixel vai ter uma cor. Então vocês podem ver aqui que eu vou aproximar essa imagem para mostrar mais ou menos como é que funciona a resolução de um bitmap. Nesse caso aqui, se eu der um zoom, vocês podem ver que a imagem começa a ficar um pouquinho quadriculada. E por que isso acontece? Como eu disse antes, o bitmap tem uma limitação muito grande, que é a resolução. Como aqui fica claro, o bitmap ele tem uma limitação muito grande, que é a resolução dele. Nesse caso, se eu aproximo demais um bitmap, a gente consegue ver os pixels deles aqui. Porque ele tem uma forma de compactação de arquivo muito fixa. O que significa que nós não conseguimos aumentar demais a resolução dele sem distorcer a imagem. E o que acontece no bitmap é algo que nós chamamos de edição destrutiva. Ou seja, se eu for, por exemplo, reduzir o tamanho desse arquivo, eu pegar esse bitmap e eu deixar ele pequenininho e depois grande mais uma vez, eu vou estar cada vez mais distorcendo a imagem. Mais uma das vantagens de trabalhar com bitmap é que ele é muito fácil de editar. Por isso que, para trabalhar com foto, edição de imagem, como vocês podem às vezes pesquisar, é muito utilizado o Photoshop, porque ele é um arquivo que trabalha com bitmap. Ele é muito fácil de adicionar efeito, gradiente, mudar a coloração, mudar o formato de alguma coisa, desenhar por cima. Só que o maior problema dele é a resolução. Agora, com o vetor, nós temos uma situação mais ou menos reversa, não totalmente. No caso do vetor, a gente tem uma liberdade muito maior de trabalhar com o tamanho do arquivo. Isso é porque no vetor, as imagens não são formadas por pontinhos que têm uma posição definida. O formato das imagens de um vetor
são definidos por uma equação matemática calculada pelo CorelDRAW. Então, quando eu desenho um círculo, o meu arquivo não está aceitando diversos pontinhos que formam um círculo na imagem. Ele calcula uma equação matemática e calcula as proporções desse meu círculo. Isso me dá uma vantagem muito grande, pois se eu aproximar a imagem em um vetor, ele nunca fica distorcido, porque ele está sempre sendo recalculado para se adequar à minha resolução atual. Por isso que o vetor ele é ideal para quem está trabalhando com um logo de empresa e precisa fazer, às vezes, um outdoor com o logo da empresa grande, ou precisa fazer um pôster um pouquinho maior. Trabalhar com o vetor vai te dar um outro canivete suíço diferente de trabalhar com o bitmap. Mas o vetor tem as suas limitações, ele não é perfeito. Um dos maiores problemas de trabalhar com a arte vetorial é que se você tem experiência com o bitmap, você vai estranhar demais. Porque o jeito com que você desenha, o jeito com que você edita as formas é completamente diferente. Não completamente, mas é razoavelmente diferente, para já te deixar um pouquinho assustado. Mas não é nada difícil. Por exemplo, para desenhar um círculo no Photoshop, eu simplesmente vou no programa, seleciono um pincel e eu desenho um círculo. Não tem muito segredo. No CorelDRAW, eu preciso utilizar uma ferramenta de círculo para fazer a mesma tarefa. Posso usar um pincel também no CorelDRAW, só que de uma forma um pouquinho mais limitada. Mais tarde essas ferramentas vão ser um pouquinho mais detalhadas. Por enquanto, estou só passando por cima mesmo. Então nós sabemos que o vetor tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao bitmap. Mas ele é muito interessante de trabalhar. Por exemplo, as gráficas, quando vão bordar alguma coisa, normalmente trabalham com imagem no formato vetorial. PDF é um tipo de documento com uma formatação de imagem vetorial. Então, por exemplo, o CorelDRAW ele é um programa que consegue abrir documentos PDF e editar. Inclusive, você pode exportar alguns documentos do CorelDRAW diretamente para PDF. E é nesse formato, normalmente, em que você vai estar enviando alguns arquivos para a gráfica quando for o caso de fazer algum pôster, ou uma camiseta, ou algo desse tipo. Eu acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia do tipo de arquivo com o qual nós vamos estar lidando aqui no CorelDRAW. Então, nas próximas aulas, nós vamos iniciar os fundamentos da interface do programa, como a gente vai abrir o programa, como a gente vai criar um arquivo, como a gente vai configurar o nosso arquivo para atender às nossas demandas de desenho. E, por fim, nós vamos aprender a utilizar as ferramentas do programa. Muito obrigado!